Bom dia, meus amores. Na nossa aulinha de hoje, nós iremos fazer a leitura da avaliação para que vocês possam respondê-la, tá bom? O texto se chama Um Cardápio Variado. É um texto informativo, porque é o gênero literário que nós estamos trabalhando. Começa assim. Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável de alimentos. Veja só. O serrapau tem esse nome porque se alimenta de madeira. Uma espécie é chamada de rola-bosta, por sua vez, por sua preferência por excrementos, enquanto outra tem hábitos mais refinados, pois só come pétalas de flores. O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura do algodão. O bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo a planta. A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas das plantações. Ela chega a comer cerca de 20 pulgões por dia. Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e sim para devorar os livros. Nesse caso, são as suas larvas que perfuram as capas dos livros, causando um maior estrago. Esse texto foi tirado da revista Globo Ciência, tá bom? Primeira questão sobre o texto, falando sobre o texto, aqui o texto fala sobre besouros. Aqui cita o besouro serrapau, cita o rola-bosta, cita o bicudo, o broca e a joaninha. São os tipos de besouros citados no texto, tá bom? Que fala que são vários tipos, eles se alimentam de vários tipos de alimentos. E alguns são bons para a natureza, outros não. E aí, baseado nisso, você vai responder sua avaliação. Primeira questão, de acordo com o texto, qual a relação que o autor estabeleceu entre o texto e o título do texto, um cardápio variado? Ele quis dizer que os besouros podem escolher entre diversos alimentos, que cada tipo de besouro possui uma alimentação diferente, que os besouros são terríveis e não se alimentam, que os besouros precisam perseguir suas presas. Você vai escolher só uma das opções e marcar. O besouro que prejudica a agricultura é, sublinha a resposta, o serrapau, o bicudo, a joaninha ou o rola-bosta. Você volta lá no texto, se você não tiver certeza, leia novamente para encontrar a resposta. Terceiro, o besouro que ajuda a combater as pragas é, sublinha a resposta novamente, é o serrapau, o bicudo, a joaninha ou o rola-bosta, que ajuda a combater as pragas. Preste bastante atenção, tá bom? Se você não souber, volta lá no texto e leia novamente. Quarta questão. Observe o trecho do texto que diz: uma espécie é chamada de rola-bosta por sua preferência por excrementos, enquanto outra tem hábitos mais refinados, pois só come pétalas de flores. A palavra em destaque significa, a palavra em destaque é a palavra refinados. Refinados quer dizer o quê? Finos, grosseiros, saborosos ou deselegantes. Precisa marcar só um. Esses hábitos desse besouro refinado, que quer dizer que esses hábitos são finos, grosseiros, saborosos ou deselegantes. Quinta questão. Assinala a alternativa que revela que tipo de texto é este. É uma fábula, um conto, uma carta de reclamação ou um texto informativo? Marque somente uma opção. Sexta questão. Classifique as palavras abaixo segundo a sua classe gramatical. Aqui nós temos vários tipos de substantivos, ó. Comum, próprio, simples, derivado, concreto, abstrato. Então aqui nós temos 6 tipos de substantivos. A palavra biblioteca, por exemplo. Biblioteca é um substantivo comum. Então você vai vir aqui e escreve substantivo comum. Só isso que você vai fazer. Você não vai colocar mais outra resposta, não. É somente essa, tá bom? E aí você vai escolher entre uma dessas opções. Substantivo comum. Ou ele é comum, ou ele é próprio. Ele não pode ser os dois. Preste atenção, tá bom? Na hora de responder. O substantivo, ele pode ser simples ou derivado. Ele pode ser concreto ou abstrato. Então, na hora de você responder, você não vai colocar assim, substantivo concreto ou abstrato. Não. Ou ele é concreto ou ele é abstrato. Se você colocar mais resposta do que deve, eu vou considerar a sua resposta errada, tá bom? Então, preste atenção para que você não erre a sua resposta.
Se for adjetivo uniforme, é só uniforme. Se ele for biforme, ele é só biforme. E se ele for verbo, ele é só verbo. Não é repetida a resposta aqui. É somente uma dessas aqui. Preste atenção, por favor. 7ª questão. Retire do texto os adjetivos para os seguintes substantivos: fonte, hábitos, bicudo e broca, estrago e leitura. Você vai voltar lá no texto e vai procurar o que o texto fala sobre a fonte, sobre os hábitos dos besouros, sobre o bicudo e a broca, como é que eles são mencionados lá no texto. Estrago, leitura, é o que está lá no texto, tá? É só voltar lá e olhar. O adjetivo, o que é o adjetivo? É a característica desses substantivos aqui. 8ª questão, cria adjetivos para os substantivos. Aqui você tem liberdade para criar um adjetivo, uma característica para esses substantivos, tá? É o que você imagina. 9ª questão. Passe as palavras abaixo para o diminutivo. Barata, baratinha. E aí você completa. 10ª questão, passe as palavras abaixo para o aumentativo. Vou dizer só da letra A para que vocês entendam, tá? Então, da letra A, braço, bração. E aí você completa o restante, tá bom? Se você tiver dificuldade, volte nas nossas aulas, estude novamente para que você possa responder sua avaliação. Então, até a próxima aula. Essa foi a nossa leitura.